Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa Bate-Papo com Stanley Abidão e hoje com a presença ilustre de um profissional que eu posso dizer acima da média, o Dr. Benny Schmidt. Boa noite, Dr. Benny. Boa noite, Stanley. É um imenso prazer estar aqui com vocês aqui em Brasília, né? E em nome da Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina. Excelente. O Dr. Benny tem uma história bastante interessante. Eu conheci o Dr. Benny em São Paulo em dezembro do ano passado e fiquei ali observando o estilo daquele profissional com umas palavras diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. E quando foi mês passado, como paciente, eu tive o privilégio de conhecer esse ser humano acima da média. Doutor Benny, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo, porque esse programa, o nosso objetivo é alcançar as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica e essa semana, no dia 21, a gente lembrou mundialmente do dia da esclerose lateral. Inclusive tivemos um evento que pudemos contar com a sua brilhante participação. Então o objetivo desse programa é a gente trazer vida e esperança para essas pessoas. Então eu queria que o senhor falasse alguma coisa, falasse da sua história, um breve relato da sua história. Olha, em primeiro lugar, né, Stanley, conforme você disse, as pessoas precisam tomar muito cuidado com os diagnósticos médicos. Certo. Né? Hoje, no mundo inteiro, existe uma fobia do médico, uma pressa do médico em rotular as pessoas. Eu tenho A, você tem B, principalmente com o advento da genética. Então hoje as pessoas estão recebendo diagnósticos de acordo com os genes que são responsáveis pelas mesmas doenças. Eu imagino, Stanley, que daqui pouco tempo as pessoas estejam recebendo os mesmos diagnósticos com átomos que estão defeituosos nesses mesmos genes. Então, a primeira mensagem, a primeira dica às pessoas que estão envolvidas com esclerose lateral amiotrófica é que a medicina só tem razão de existir se ela for humanizada. E a gente nunca deve se esquecer que esses átomos, que esses genes, eles fazem parte de um corpo humano. E que o médico tem que entender os pacientes como um corpo humano. Sim, e não como um todo, e não como um rótulo, e não como um diagnóstico. O diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica é um diagnóstico difícil para os melhores neurologistas do nosso país e do mundo. Então, muito cuidado ao receber essa notícia que tem esclerose lateral amiotrófica, né? Porque às vezes ela pode não estar devidamente estabelecida. Entendi. Para o senhor ter uma ideia, no meu caso específico, eu pela medicina, eu já era para ter morrido aí umas 3, 4 vezes. Eu perdi as contas pelo prazo de vida que me deram de acordo com esse diagnóstico. E então eu agradeço a Deus em primeiro lugar por ter tido o privilégio de lhe conhecer, porque eu te falo a verdade. Em 5 anos de caminhada com uma patologia indecifrável, o senhor foi o primeiro médico que me trouxe esperança. Então eu fiz questão de lhe convidar para participar desse programa, para que o senhor pudesse, eu ainda insisto, que o senhor fale um pouquinho da sua trajetória, da sua história, mas se o senhor pudesse trazer a memória das pessoas que estão nos vendo, principalmente os pacientes de esclerose lateral, de neuromuscular, uma esperança com aquilo, com a sua experiência. Perdão, Stanley, vamos falar de esperança. Em primeiro lugar, Stanley, o futuro não pertence ao médico. O futuro não pertence e nunca pertencerá ao cientista. A razão não explica a vida e o futuro pertence a Deus. Não acredita em Deus? Então o futuro pertence à natureza, né? Não é só você que está vivo, se Deus quiser vai viver muitos anos. Existem vários casos na literatura de pessoas que foram condenadas à morte, como Stephen Hawking, por exemplo, né?
que é o caso mais famoso, daquela coisa do copo d'água, né? Que eu participei. O médico não tem ele não tem o direito de tirar a esperança de uma pessoa. Eu repito, o futuro pertence a Deus, não pertence ao médico. Quanto menos, Stanley, o médico fizer prognóstico, que ele não tem esse direito, menos ele vai errar. Menos ele vai errar. Porque não existem duas pessoas iguais. Então, uma pessoa pode cursar de uma maneira, outra pessoa pode cursar de outra maneira. O que compete ao médico? Eu adoro a medicina brasileira, eu acho que o médico brasileiro, Stanley, é o melhor do mundo. Eu falo com autoridade que eu fui professor de medicina na França, na Itália, nos Estados Unidos. Então, o médico brasileiro, ele é diferenciado. Eu acho o Brasil um país especial, né? E o médico, ele tem que te tratar para te dar uma qualidade de vida. Dignidade. Dignidade, tirar a sua dor. É verdade. Toda vez que for possível, reabilitá-lo. É verdade. Né? Então, essa mensagem, primeiro, e vou dizer mais. Eu já disse que eu amo o médico brasileiro, mas quero dizer o seguinte. Na esclerose lateral amiotrófica, o médico não é o principal personagem. Não é. A personagem principal na esclerose lateral amiotrófica pode ser uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional. Uma terapeuta tem muito mais contato físico com os pacientes. Seria um atendimento multidisciplinar. Sempre um atendimento multidisciplinar, né? Que é o que precisa ser explicado, por exemplo, para a saúde pública do nosso país. Um médico sozinho, ele não consegue te dar dignidade de vida. Ele não vai fazer fisioterapia com você, não vai ficar 24 horas com você. Outra mensagem importantíssima. Eu sempre sou contra com a medicina globalizada e com a revista de medicina globalizada. E vou dar um exemplo aqui que não tem contra-argumentação. Você me permite, Stanley? Por favor. Pois bem. O programa hoje é do senhor. Aos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, a todas as pessoas envolvidas com a associação, a ABLE, eu quero dizer o seguinte para vocês pensarem junto comigo. Esclerose múltipla é uma doença prima da esclerose lateral amiotrófica, vamos colocar assim. Mas é uma doença autoimune. Uma doença autoimune. Diferente Diferente, que não é neurodegenerativa, né? Que se acredita. Certo. Da ela clássica, né? Porque a ela bulbar, a gente tem um espectro que ainda a gente não entende direito. Mas vamos lá, esclerose múltipla. A esclerose múltipla em países frios como o Canadá, o norte da Europa, ela acontece em 180 pessoas por 100 mil pessoas. Então ela não é uma doença rara, porque uma doença rara é quando a gente tem menos de 65 pessoas comprometidas por 100 mil. Certo. E aqui no Brasil, a esclerose múltipla acontece às vezes entre uma pessoa em cada 100 mil pessoas, ou até 18 pessoas. É uma doença rara no Brasil. Ora, como é que a gente pode tratar um paciente brasileiro com esclerose múltipla da mesma maneira no Brasil e no Canadá? É complicado. As pessoas comem outras coisas, as pessoas vivem outra É realidade. o que a gente estava falando esses dias, né? O paciente com uma doença neuromuscular, o senhor me desculpe. Não, imagina. O senhor até estava comentando isso comigo. O paciente com uma doença neuromuscular, uma doença do neurônio motor, em outro país, em outro ambiente, não se pode ser comparado a um paciente brasileiro. A gente pode comparar, mas o protocolo serviu para dar uma guia, uma ossatura no arrazoado do médico, mas ele tem que ser quebrado a todo instante. Eu não posso usar o mesmo protocolo de tratamento para um indiano, para um escocês, para um inglês, para um brasileiro, um japonês, um chinês. É verdade. A realidade dessas pessoas são outras. Então, eu sou totalmente, isso é uma opinião pessoal, lógico que não é da literatura. A literatura, o que é a literatura, Stanley? A literatura é dominada pela indústria farmacêutica hoje em dia. A indústria farmacêutica, quanto mais globalizada tiver a medicina, mais ela vai vender. Sim, com certeza. E o senhor tem uma máxima
que diz que a saúde não se compra na farmácia. A saúde, que eu achei muito interessante. A saúde não se compra e nunca se comprará na farmácia. Hoje um idoso é uma pessoa que atinge 60 anos de idade. É difícil achar um idoso que não toma um remedinho todo dia, Stanley. Aquilo né? Passou a ser até psicológico, né? Então, a saúde não se compra nem no laboratório. Tem pessoas que têm mania de fazer, e agora eu falo como proprietário de um dos maiores laboratórios do Brasil, o Lavoisier, que fui. As pessoas têm mania de achar que elas vão prevenir doença fazendo exames de laboratório periódicos. A saúde não se compra no laboratório. Pergunta para mim como é que se compra a saúde, Stanley. Fala para o nosso público, doutor, como podemos comprar a saúde? A saúde não se compra. A saúde não se compra, infelizmente. A saúde se perde quando a gente é rico. A saúde se perde quando a gente é pobre. Né? A saúde depende de ela é multifatorial, né? Depende do estilo de vida. Né? É muito importante hoje no mundo, Stanley, praticar esporte, ter atividade física. O paciente com esclerose lateral amiotrófica tem que praticar atividade física. Se ele não pode fazer exercício ativo, que faça exercício passivo. O que não pode é não fazer nada. Porque a vida... Porque a vida não reconhece a inatividade. É verdade. O princípio da vida, Stanley, é o movimento. Sim. Né? Quando a gente... Você me permite, só para terminar esse pensamento, Pois não. As pessoas acham que movimento é só o movimento do músculo esquelético que movimenta o esqueleto. Não é verdade. Ou o músculo cardíaco que bombeia o coração. Não é verdade. Em todas as paredes e todos os vasos sanguíneos do nosso corpo e de todos os animais, dos seres vivos, inclusive dos insetos, inclusive do reino vegetal, sempre existe músculo liso. Então, quando a gente faz esporte, a gente está ativando não só os músculos esqueléticos, mas os músculos que dependem da nossa oxigenação nos seres aeróbicos. Então, a todos vocês, esporte, atividade física é fundamental para a saúde. E vou terminar dizendo o seguinte, assim como o trabalho. Que bom que eu estou em Brasília. Quisera Deus que um dia eu tenha a possibilidade de fazer esse arrazoado a todos os políticos do nosso país. A aposentadoria para o cientista não existe. Não existe aposentadoria, Stanley. O idoso que para de trabalhar adoece e morre precocemente. Eu queria pegar um gancho nisso que o senhor está falando, porque depois que eu lhe conheci, depois que eu lhe conheci em São Paulo, eu comecei a acompanhar alguns dos seus trabalhos e achei bastante interessante. Dentre eles, a sua titulação do único neuropatologista da América Latina. Então isso lógico que a gente... Veja bem, Stanley, perdão. Desculpa, só para a gente dar uma informação. Certo. Eu sou o único patologista e neurologista. Desculpe. Porque tem outros neuropatologistas no país. Desculpe. E até melhores do que eu, com certeza. Então na verdade, eu vi inclusive um trabalho que o senhor, uma pesquisa que o senhor está desenvolvendo lá na Antártica, sobre os pinguins. E comecei a pesquisar de suma importância. Que trabalho interessante, né? É bem Queria ambiciosa. que o senhor falasse alguma coisa o pinguim, sobre esse trabalho. O pinguim apareceu na minha vida, Stanley, porque, na verdade, eu estava escrevendo um livro de amor para minha mulher. Que bacana. Né? E ao escrever um livro de amor para minha mulher, eu fiz uma apologia à vida dos animais. Eu acho que você não era nascido, Stanley. Que isso, há alguns anos atrás, na época em que a Brigitte Bardot era um símbolo de beleza no mundo, eu era apaixonado pela Brigitte Bardot. E a Brigitte Bardot ficou famosa também, não só pela sua beleza, porque ela tinha um lema de não querer pesquisa clínica com os animais, maltratando os animais. Eu acho que ela tem toda a razão, porque eu digo aos meus alunos, há muitos anos, eu vou completar 42 anos dando aula de medicina.
E o senhor dá aula até hoje na Dou Faculdade de aula, Medicina? dou aula toda semana na Escola Paulista de bacana. Medicina. E pelo país. E eu digo aos meus alunos que os ratos vão se vingar dos pesquisadores, viu? Porque que energia, Stanley e telespectador, que energia boa pode vir para nós numa ciência conseguida à custa da tortura de animais? É complicado. É a mesma coisa, Stanley, telespectador. A gente tem que repensar o que comer hoje em dia, o que nós vamos comer. Hoje tem animal que nasce no cativeiro, vive no cativeiro e morre no cativeiro. Ele não teve um dia de liberdade. É o exemplo a galinha, né? A galinha de granja, ela dura 45 dias. Será, eu deixo uma pergunta para vocês, será que o ser humano está em crise hoje no mundo inteiro? Será que não é? Será que essa coisa que a gente está comendo, dizem que a gente é o que a gente come e o que a gente vive. Será que essa energia não está contribuindo para o mundo estar tão confuso, né? Tão triste, as pessoas... Hoje, agora o Reino Unido tomou uma decisão de sair da Comunidade Europeia. Poxa, e foi um inglês que disse que o homem não é uma ilha, né? A Inglaterra quer o quê? Viver sozinha? A gente vive num planeta. Nós temos que ter a agilidade do olhar, de entendermos como povos diferentes, mas eles têm que viver em conjunto, né? Mas vamos voltar ao pinguim. Sim. Então eu estava escrevendo um livro de amor à minha mulher e achei um personagem, um pinguim, porque o pinguim é o animal mais fiel do mundo. O pinguim, quando eles estão no frio, 400 pinguins e pinguins, as pinguinhas, não sei como é que fala até hoje, pinguim fêmea. Epifêmea. Estou quase que nem a antiga presidenta. Pinguim fêmea. Eles se abraçam, mas o pinguim, e nus, né? Porque pinguim não anda de terno, né? Então, mas o pinguim sempre acha a sua companheira pelo assobio, né? Eles são fiéis. E o pinguim tem o pinguim tem um mistério, que a gente, nesse trabalho com a Marinha do Brasil, a gente está estudando esse mistério do pinguim. O pinguim é longevo, é uma ave longeva. Ele vive acima de 60 anos, Ele né? vive mais de 60 anos, algumas espécies. Uma ave normal dura 2 anos. Ele voa debaixo do mar, literalmente, porque ele é capaz de nadar, ele não tem nem nadadeira desenvolvida. Eu achei isso incrível. A 60 km por hora. Eu achei incrível. E o pinguim, ele aguenta a temperatura, é o animal que aguenta a maior transição. Às vezes pinguim aparece em Copacabana. E a gente acha, nossa equipe acha que o segredo do pinguim está na mitocôndria, que é o pulmão das células. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho lá na... Parabéns por esse trabalho, lá viu, na doutor? Antártica. O que isso pode ajudar a tua sociedade? A gente descobrindo como é que esse motor das células que fornece energia para as células, tem uma teoria que diz que a esclerose lateral amiotrófica é um problema do poder oxidativo. De quem? Das mitocôndrias. Das mitocôndrias. E eu tive o São prazer... as baterias, na verdade, são das os células. pulmões, né? E eu tive a honra de ser um dos 50 pesquisadores que participou da primeira descrição do mundo, da primeira mitocondriopatia descrita no mundo, no principal jornal científico do mundo, o New England Journal of Medicine, que apesar do nome é americano, em 1988. E de lá para cá, na escola a gente tem um setor que estuda as mitocôndrias. Então isso pode ajudar a esclerose lateral amiotrófica. E vou pegar um gancho, Stanley, para dizer o seguinte: por que o médico não tem o direito de dizer que você vai morrer amanhã? Porque às 6 horas da manhã pode acontecer alguma coisa entre os pesquisadores espalhados no mundo inteiro e chegar à conclusão que tem um medicamento ou que tem uma conduta que vai prolongar sua vida, por exemplo. Então, na verdade, este é o meu ponto de vista. O que eu acredito, a medicina, ela tem que promover, antes de qualquer coisa, esperança. Ninguém vive sem esperança. Se você me disser para mim, Stanley, eu sou um homem que já tive múltiplos acidentes vasculares cerebrais, 8. E se cuidou de todos. Eu que me trato. Eu que me trato. Se você me dissesse que eu vou morrer daqui a um mês, você está me matando agora. Sim.
O médico não tem esse direito. Quando o médico te dá um prognóstico que você vai viver 1 mês e 12 dias, ele está te matando ali, porque é impossível um ser humano viver sem esperança. Eu brigo muito com esses colegas, que não, eu não suporto, eu acho o médico brasileiro o melhor do mundo, acho o médico brasileiro extraordinário, mas vou dizer uma coisa, eu não tolero o médico antipático, eu não tolero o médico que não olha nos olhos das pessoas. O médico antipático podia ter outra profissão, engenheiro, como o nosso atual ministro, podia ser advogado, podia ser mecânico, mas não podia ser médico. Porque, Stanley, o princípio... A relação humana, ela tem que ser... O médico gosta de gente verdade. E quer ajudar as pessoas, ou ele vai achar o caminho da vida dele de outra maneira. Pegando um gancho no que o senhor está falando, um exemplo bem claro é o cientista, o físico Stephen Hawking. Ele quando diagnosticado com esclerose lateral, que na verdade tem ainda controvérsias sobre esse diagnóstico, né? Mas foi lhe dado há 56 anos atrás, eu creio, 2 anos de vida. Quantos médicos 4. Que deu esse diagnóstico para ele não já enterrou? Já enterrou 4 ou 5, né? Então eu estou junto com o senhor, também acredito que o direito à vida não é nosso, é um dom divino. Doutor, eu queria aproveitar, sei que o senhor está bastante cansado, que eu tenho acompanhado sua rotina, sua agenda, e o senhor tem bastante eventos, mas eu queria aproveitar, que eu também estava lendo a seu respeito, sobre o conhecimento do senhor em 11 especialidades médicas. Então eu tenho que usufruir o máximo, eu e os pacientes de ela, e todos os telespectadores que estão nos assistindo, têm a curiosidade de fazer uma pergunta para o senhor que eu vou externá-la agora. A saúde no Brasil tem jeito? Olha, sem esperança não acontece nada, a gente tem que ter esperança. As 11 especialidades, para te responder, é que a pessoa mais importante na minha vida era o meu pai. Né? Fala um pouquinho do seu pai para a gente. Então eu estudo muito até hoje, eu leio, hoje vim lendo no avião, estou escrevendo aí meu próximo livro, O Médico. E porque como meu pai era a pessoa mais importante da minha vida, e eu sentia tanto orgulho dele, eu queria que um dia o meu pai pudesse sentir por mim um pouco do orgulho que eu sempre senti por ele. Então, eu não me ative somente à medicina, eu sou matemático, sou professor de mitologia grega, fiz filosofia autodidaticamente, percorri filósofos europeus, alguns americanos, mas o meu pai foi um homem que é um exemplo de saúde pública do nosso país, porque ele nunca ganhou 1 centavo com o teste do pezinho. Então, o Benjamin José Schmidt poderia ter sido um dos homens mais ricos do país. Imagina se ele cobrasse R$2, R$1 por cada teste do pezinho, por cada nascimento desse país desde 1972. Né? E esse dinheiro sempre ficou para a assistência médica pública, né? Para o serviço público. E ele ensinou um monte de coisas para mim, para o meu irmão, que é médico também. Uma das coisas que ele ensinou é que o conhecimento só vale a pena quando a gente passa para os outros. O professor sempre tem que ensinar tudo o que sabe. Hoje eu me irrito às vezes que o professor não quer ensinar, porque ele acha que o menino depois vai ser competidor dele. Né? Vai ser concorrente dele. Vai ser concorrente dele, né? O que eu achei interessante também, doutor, hoje a Escola Paulista de Medicina, ela detém o maior acervo de patologia muscular. De patologia neuromuscular, né? Então eu achei bastante interessante. Queria que o senhor falasse um pouquinho também. Eu tive muita sorte nisso, né, Stanley? Porque eu comecei quando a patologia neuromuscular desabrochou no mundo. E como meu pai foi presidente internacional de pediatria, o primeiro brasileiro
a ser presidente de uma sociedade internacional, primeiro, com sede em Paris, ele usou o poder político dele e eu fui estudar com os melhores do mundo. Então eu estudei com Michel Fardot, eu estudei com Salvatore Di Mauro, com Eduardo Bonilla, com Jean-François Pelissier, e peguei o nascer da patologia neuromuscular para que vocês tenham uma ideia, telespectador, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, para vocês. Eu fui para a França, logo depois da residência médica, como patologista, para estudar tumor cerebral. E chegando lá, eu examinei pela primeira vez uma lâmina no microscópio de músculo. Liguei para o meu pai e falei assim, papai, eu vou trocar o meu mestrado, eu vou fazer patologia muscular. O meu pai, que era um homem instruído, professor titular, me respondeu, mas filho, você está louco, não existe doença de músculo. Vocês imaginam se um homem como Benjamin José Schmidt, falando uma coisa dessa, os outros o que achavam de doença muscular? Ela não existia. Ninguém falava de doença neuromuscular, né? E eu achei, isso pode ser um mérito meu, eu achei que ali estava o caminho da minha vida. Todo mundo, você falou em felicidade, eu conheço muita gente rica e infeliz, conheço muita gente poderosa e infeliz, aqui em Brasília tem um monte, porque nem a felicidade, nem o dinheiro, nem o poder, perdão, nem o dinheiro, nem o poder, nem a beleza, eles são obrigatórios de trazer felicidade ao ser humano. Feliz é a pessoa que ama, que é amada e que acha o seu caminho na vida. Que ótimo. E é assim que a gente consegue ser feliz na nossa vida. A gente tem que procurar achar o nosso caminho. O nosso caminho. E talvez eu tenha tido o mérito de achar o meu caminho, que eu queria fazer patologia muscular, achei aquela lâmina tão bonita. Então eu tive muita sorte, de maneira que eu me tornei, eu acho muito difícil outra pessoa ter essa chance na vida. Eu sou um homem, Stanley. Hoje, a Escola Paulista de Medicina passou de 12 mil biópsias musculares, é o maior arquivo do mundo de patologia muscular. Somada à minha experiência fora do Brasil, eu sou um homem de mais de 25 mil biópsias musculares. Eu acho muito difícil alguém chegar a esse número. Bater esse recorde. Bater esse recorde. Então, o senhor tem que ir para o Guinness, então. E essa neuromuscular, pelos 8 AVCs talvez, né? Porque eu não conheço muita gente, pelo menos não vê o meu conhecimento. E a neuromuscular da Unifesp, onde foi fundada a BRELA, Sociedade Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, presta um serviço extraordinário para o nosso país. Com certeza. Porque o nosso país, vocês com a associação, a ABRE, o brasileiro tem que começar tendo informação. E saúde, olha, isso é para vocês pacientes. Vocês têm o direito à saúde. O governo, antes de dar segurança, antes de dar avião para o presidente, antes de dar educação, antes de dar saneamento básico, o que um paciente, o que um brasileiro tem que exigir do governo? Em primeiro lugar, saúde, vida. É dignidade. Sem ela Se não tiver saúde, nada. para que eu vou querer segurança, Stanley? É verdade. Se para fazer segurança dentro do caixão, no cemitério? Doutor, voltando ao assunto da saúde pública no Brasil, nós estamos com um problema sério aqui em Brasília. Inclusive no dia 21, o último agora, no simpósio brasileiro que a BRELA promoveu aqui em Brasília, que nós participamos, inclusive eu tive me deram a oportunidade, junto a um representante do Ministério da Saúde, e eu falei abertamente, o problema da saúde brasileira é puramente gestão. É gestão, não tem outra linha de pensamento, não tem outro problema. Para o senhor ter uma ideia, aqui em Brasília a gente tinha um orçamento até o ano passado de 8 bilhões de reais. 8 bilhões e meio aproximadamente. Esse orçamento este ano, ele caiu para 6 bilhões e meio. Agora, pasme, o senhor também deve saber disso. 80% desse valor é destinado para pagamento de pessoal. Então, o que sobra para a saúde? Agora, um agravante aqui na cidade, em Brasília, que também é preocupação nossa da associação, porque o nosso objetivo é também assistir o paciente da forma que a gente puder,
né, trazendo informação. Então o que acontece? Nós tivemos a informação que acabou a verba da saúde para o ano de 2016 em Brasília. Então, ou seja, a capital federal hoje vive um caos na saúde. E eu ainda falo mais. A saúde básica, ela não está sendo atendida conforme deveria ser atendida. Imagina a saúde complexa, ou seja, as doenças raras, que hoje no Brasil nós temos um número de 13 milhões de pacientes acometidos com doenças raras. Então eu pergunto ao senhor, eu gosto de fazer essas perguntas porque o povo precisa de respostas. Tá? Me perdoe até se eu lhe coloco numa situação complicada. Imagina. Mas eu lhe pergunto, qual a saída que nós temos a este problema, a esse problema? Costumam dizer, né, Stanley, como você, que o problema da saúde pública é de gestão. Não é de gestão. Então eu posso estar enganado. Não, imagina, eu posso estar enganado. Eu vou dar a minha opinião pessoal com a autoridade de quem foi, Stanley. Eu fui dono de hospital, eu fui dono de laboratório, eu fui dono de plano de saúde. Vale lembrar que a gente está falando da saúde pública, doutor. Certo, certo. Mas para a pessoa falar de saúde pública, ela tem que ter uma história, uma experiência em vários setores da medicina. Porque a resposta que eu vou te dar é a seguinte, não é um problema de gestão. Na minha opinião, é uma questão de falta de inteligência. Falta de inteligência. Absoluta falta de inteligência. Uma revolução filosófica, não há dinheiro que pague a saúde, nem do Brasil, nem de país nenhum. Sabe por quê, Stanley? Sabe por quê, telespectador? Porque nós estamos no caminho errado. Nós não temos que tratar o doente, nós temos que evitar que o doente adoeça. Nós temos que promover saúde, nós temos que fazer campanha de promoção de saúde. É a medicina preventiva. Medicina preventiva, onde, de novo, vou citar meu pai, Benjamin José Schmidt. O teste do pezinho é um dos principais exemplos de medicina preventiva nos recém-nascidos, por exemplo, para evitar que eles cursem com doença mental. Mas aqui no caso, falando de saúde pública, custa muito mais barato você prevenir do que tratar. Porque daqui a pouco, do jeito que a gente está vivendo, qual é o brasileiro que não vai estar doente? É verdade. E onde é que nós vamos arrumar dinheiro para tratar de 200 milhões de pessoas? E na verdade hoje o que tem acontecido? A administração da saúde ela perdeu o controle devido à judicialização. Judicialização da saúde. Então como é que a gente previne saúde? Como a gente previne saúde, Stanley? Tendo saúde, eu acredito. E como a gente tem saúde, Stanley? O senhor está aqui para nos responder. Aproveitando a vida. A razão não explica a vida. A vida é um milagre. Tendo prazer de viver. Eu vou dar uma dica para o paciente com ela. Posso? Fica à vontade. Aqueles que ainda podem, todo paciente que pode tomar banho, que tem os movimentos das mãos, vamos acordar e lavar o rosto com calma, passar a mão em você mesmo com prazer. Né? Porque se a gente não tiver um mínimo de autoestima, a gente não sobrevive nesse mundo. Verdade. Se tocar. Né? Quantas pessoas esqueceram de se tocar? Como as pessoas tomam um banho hoje, apressadamente para ir trabalhar. Né? Mas promover saúde é uma política contra a obesidade, é uma política contra a indústria alimentícia colocando sal. A Organização Mundial da Saúde manda colocar 5 gramas de sal, né? O brasileiro come 25, o brasileiro está ficando tão obeso quanto o norte-americano. Promover saúde é ensinar a população, usar, por exemplo, a Rede Globo de televisão, que é a maior televisão do mundo, tecnicamente falando, filosoficamente, para mim é uma das piores, mas tecnicamente falando, ela é a melhor do mundo. Ninguém tem o que a Rede Globo tem no mundo. Eu já assisti televisão no mundo inteiro. Não tem para ninguém para a Rede Globo. Então vamos usar aquilo que ela tem de bom e vamos filosoficamente mudar a conduta dela para ensinar o povo a ter saúde. A gente não faz ginástica para ficar magro, para ficar bela. Ou para ir no Faustão. A gente faz ginástica para ter saúde. E trabalho é tão importante quanto a saúde.
Quem trabalha, Stanley, quem ama o que faz, é uma pessoa saudável. Eu vi também que o senhor tem uma rotina bem diversificada. Já começa o dia 10 para 6 da manhã, já correndo numa esteira. Mas Quando eu não dá para corro. correr na rua, né? Como o senhor mesmo fala nos Eu seus corro vídeos. por causa da minha... Eu sou deficiente físico, né? Eu perdi a inervação da perna direita Num acidente. jogando futebol primeiro, Quer dizer né? que o senhor é um atleta também? Sou um atleta amador, sou um atleta amador, né? Sou um atleta amador. Olha, Stanley, o telespectador, para as pessoas que se acham que são saudáveis, a pessoa que pratica esporte rotineiramente, ela adoece muito mais dificilmente. E esporte, para os atletas, eles têm que... Nós somos, na Escola Paulista de Medicina, posso falar, eu sou um dos fundadores do Refis, do São Paulo Futebol Clube, em 1986, que mudou a medicina esportiva do Brasil. O Refis é respeitado até hoje no mundo inteiro. Perdão, cada jogador tem que treinar de acordo com a sua constituição genética. E o músculo se regenera, Stanley, é muito importante dizer para os teus pacientes, o músculo se regenera uma vez por mês, todinho. Bacana. O músculo não é uma coisa parada que morreu. Ele se regenera uma vez por mês. E o músculo cardíaco se regenera, uma vez... o músculo cardíaco se regenera uma vez por mês. E o músculo esquelético se regenera uma vez por semana. Que isso. Quer dizer o seguinte, Stanley, para o telespectador entender, devagar. A gente troca de toda a carne uma vez por semana. Uma vez por semana. Toda a carne. Por isso que o atleta que para de jogar, para de treinar, uma semana, quando ele vai jogar não tem o mesmo rendimento. Sabe o que eu costumo falar para os meus alunos quando eu estou dando essa aula de patologia muscular? Vou deixar aqui para o seu programa essa mensagem que é bonita para as meninas e para os meninos. Quando vocês estiverem apaixonados e amando profundamente, nunca se esqueçam da patologia muscular. Porque a gente troca de coração todo mês. Todo mês, né? Então, depois que conquistarem um grande amor, nunca esqueçam de regá-lo, porque no mês que vem eles têm outro coração. Puxa vida, que interessante. Que bacana. Doutor, eu acho que a gente já sugou o senhor bastante por hoje, mas antes de terminar, eu gostaria que o senhor deixasse 3 mensagens para 3 públicos diferentes. Primeiro, para os profissionais no qual nós somos assistidos, né? E eu queria que o senhor deixasse também uma mensagem para os pacientes, que é o nosso principal foco e objetivo. E gostaria que o senhor falasse para os familiares, para os cuidadores também, que vivem o dia a dia com esses pacientes, e em especial aos pacientes. Queria que o senhor deixasse uma mensagem. Eu sei que as suas mensagens são bem eloquentes e a esperança sempre está em primeiro lugar. Mas eu queria que o senhor falasse Vamos tentar, então, a esse público. Vamos tentar, então, honrar essa oportunidade. Quero agradecer essa oportunidade aqui em Brasília que vocês estão me dando. Em nome do laboratório, em nome de todos os profissionais da neuromuscular da Escola Paulista de Medicina. Desculpe interrompê-lo, o senhor é o fundador, né? Eu criei o Laboratório de Patologia Muscular, o Alberto Alan Gabay e o José Luiz Nóbrega fundaram o Ambulatório Neuromuscular. O Acari, o presidente da Brela, fundou a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Existem neurologistas extraordinários, o Marco Chirea. Então, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Mensagem para os médicos. Cuidado com o diagnóstico. Cuidado com o diagnóstico. Cuidado, porque a gente pode matar uma pessoa com a palavra. É verdade. Pode estragar a vida de uma família inteira se a gente não tomar cuidado com a boca, né? Cuidado. Não deixem que as pessoas percam a esperança, porque lembrem-se que o futuro pertence a Deus e não pertence a vocês. Né? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu deixo para os médicos. A medicina, ela é uma arte, como um ato de pintar, cantar, e a recompensa que a gente tem
de praticá-la com amor, é viver em paz, né? Vamos tentar viver em paz. Essa é a mensagem que eu deixo para os médicos. Agora, para os pacientes, Stanley, para todos os cuidadores... Eu gostaria que o senhor deixasse os pacientes por último. Que o senhor falasse eu pensei em unir os aos pacientes, familiares, né? aos familiares, os cuidadores, Fica à vontade, todos doutor. os brasileiros. Fica à vontade. Eu quero fazer uma leitura do momento do mundo que nós estamos vivendo e quero deixar uma mensagem para todo mundo. A leitura que eu faço é que hoje as pessoas estão com essa mania de viver o futuro. Está todo mundo achando o que ela vai fazer quando ela ganhar isso, quando ela tiver isso, quando ela for viajar, quando chegar as férias, quando chegar isso. E o mundo, essa tecnologia, os celulares, a vida pela internet, chegar em casa para ligar, para fazer, para mandar, para tá. Calma, eu acho que está na hora da gente fazer uma reflexão e resgatar o presente. Porque quem não vive o dia, não aproveita a semana... E ele não tem como nem planejar o futuro, não desculpe. vive o mês, não é verdade? Verdade. E baseando em resgatar o presente, eu vou dizer o seguinte para vocês. Às vezes os pacientes com ela esperam um milagre. É porque vocês não sabem direito, na minha opinião, o que é um milagre. As pessoas têm a tendência de achar que o milagre é uma coisa divina, um santo, uma santa, que acontece de vez em quando. Um cientista não acha isso, não. Um cientista tem uma outra noção sobre o que é um milagre. Como o cientista não explica a vida, tem essa tendência de se aproximar de Deus, para um cientista, a vida é um milagre. Um idoso, esse ano eu vou me tornar um idoso, eu vou completar 60 anos de idade, eu vou ter tido 60 milhões de batimentos cardíacos. Uma pessoa que vai viver 80 anos, ela vai ter 80 milhões de batimentos cardíacos. Isso é um milagre. Pois é. Vamos aproveitar cada batida do nosso coração na nossa vida. Vamos viver da melhor maneira que a gente puder. Vamos ser humano. Ser humano, a origem da palavra ser humano é estender a mão para o outro. Vamos tentar viver da maneira mais bela possível, porque a beleza, Stanley, telespectador, a beleza talvez seja a razão de todos os milagres do mundo. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Amigo, eu gostaria de lhe agradecer a oportunidade de você... Eu fico sem palavras. Muito obrigado. Mas gostaria de agradecer a oportunidade de você ter me devolvido a esperança. A oportunidade de você com esse seu altruísmo, com esse seu jeito, esse seu jeito diferente de encarar o ser humano, independente se ele tem boas condições financeiras ou não, para você ele é um ser humano, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser cuidado, amado, e isso é que faz a diferença na vida das pessoas. Então, amiga, eu gostaria aqui diante dos nossos telespectadores, desculpe até pela emoção deste momento, mas de agradecer a você pelo ser humano que você é, que tem me demonstrado em tão pouco tempo o que é o sentido e o valor da vida. Então, muito obrigado por essa participação especial nesse programa que nasceu na iniciativa de um amigo, que é o Bruno, que
está aqui participando junto com a gente, com o objetivo de ajudar vidas. O nosso objetivo não é, de forma alguma, angariar recursos para benefício próprio, mas sim trazer esperança. Eu quero trazer à memória de todos os telespectadores aquilo que nos dá esperança. E hoje você trouxe com essa disponibilidade sempre latente, esse profissional que toda vez, esse ser humano que toda vez, independente do horário, sempre está disposto, conseguiu trazer hoje para todos os nossos telespectadores vida, esperança. Então, muito obrigado, meu amigo. Conte com a gente aqui em Brasília. Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Bruno. Vamos em frente.